Meus irmãos e irmãs, hoje vamos explorar um dos conceitos mais transformadores e maravilhosos da fé cristã: a graça de Deus. O que é essa graça? Como ela se manifesta em nossas vidas? E por que ela é tão essencial para a nossa jornada espiritual? A graça de Deus é, acima de tudo, um presente. Não é algo que mereçamos ou conquistemos por nossos próprios esforços. Ao contrário, a graça é um ato de puro amor e misericórdia divina, concedido a nós, pecadores imperfeitos. Ela não tem nada a ver com o que fazemos ou deixamos de fazer, mas sim com quem Deus é, um Pai amoroso, cheio de compaixão e disposição a nos perdoar. Imagine, por um momento, que você tenha cometido um grande erro. Talvez você tenha magoado alguém próximo, traído a confiança de um amigo ou feito uma escolha que lhe trouxe graves consequências. Normalmente, nossa reação seria a de nos condenar, nos sentir envergonhados e achar que não merecemos ser perdoados. Mas é exatamente nessas horas que a graça de Deus se manifesta com toda a sua beleza e poder transformador. Ao invés de nos julgar e nos rejeitar, Deus estende a mão e nos abraça com amor incondicional. Ele nos diz: eu sei do que você é capaz, mas também sei que você é muito mais do que seus erros. Venha a mim, deixe-me curar suas feridas e renovar sua esperança. Essa é a essência da graça. Um perdão que não precisamos merecer, uma segunda chance que não podemos comprar, uma transformação que só Deus pode realizar em nossos corações. Quando compreendemos a profundidade da graça de Deus, percebemos que ela não se limita apenas ao perdão de nossos pecados. A graça vai muito além disso, abrangendo todas as áreas de nossa vida. Ela é o alimento que nos sustenta, a força que nos capacita, a luz que ilumina nosso caminho. Imagine, por exemplo, que você esteja enfrentando uma luta muito difícil. Talvez seja uma doença, um relacionamento conturbado, uma crise financeira ou qualquer outro desafio que pareça intransponível. Em meio a essa tempestade, a graça de Deus pode se manifestar de maneiras surpreendentes. Ela pode lhe dar a paciência, a sabedoria e a coragem necessárias para enfrentar aquela situação. Ela pode trazer pessoas especiais para lhe apoiar e encorajar. Ela pode lhe conceder uma paz interior que transcende toda a sua compreensão. Muitas vezes, quando nos encontramos em nossos momentos mais sombrios, é difícil acreditar que Deus ainda está conosco, que Ele não nos abandonou. Mas a graça nos lembra que Ele está ali, sempre presente, pronto para nos erguer e nos sustentar. Ela nos diz que não importa o quão profunda seja a nossa ferida, Deus tem o poder de nos curar e nos restaurar. E não para por aí, meu amigo. A graça de Deus também é a fonte de nossa transformação interior. Ela não apenas nos perdoa, mas também nos renova, nos molda e nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo. Através dessa graça, nossas vidas ganham um novo propósito, uma nova direção e uma nova esperança. Quando refletimos sobre a graça, uma palavra-chave que surge é imerecida. Sim, a graça de Deus é um presente que não ganhamos, não conquistamos e nem merecemos. Ela é pura generosidade divina, concedida a nós, pecadores imperfeitos. Muitas vezes, tendemos a pensar que precisamos ser bons o suficiente para receber o amor e a aceitação de Deus. Imaginamos que devemos nos esforçar, nos purificar e nos tornar dignos antes de Ele nos acolher. Mas a verdade é que Deus nos ama exatamente como somos, com todas as nossas falhas e fraquezas. A graça remove a necessidade de nos escondermos, de fingirmos sermos alguém que não somos. Ela nos convida a nos apresentarmos diante de Deus de forma autêntica e vulnerável, cientes de que Ele nos aceita por completo, sem julgamentos. É essa aceitação incondicional que nos liberta das amarras do medo, da culpa e da vergonha, permitindo que nos entreguemos totalmente a Ele. E quando permitimos que a graça tome conta de nossos corações, algo maravilhoso acontece. Nós começamos a nos transformar. Não por meio de nossos próprios esforços, mas pela obra do Espírito Santo em nós. A graça nos capacita a viver uma vida cada vez mais alinhada com os desígnios de Deus, a amar da maneira como Ele nos ama, a perdoar como Ele nos perdoa. Essa transformação não é uma jornada perfeita, isenta de desafios e quedas. Mas a graça está sempre lá, nos levantando, nos restaurando e nos guiando de volta ao caminho correto. Ela é nossa fonte inesgotável de força, consolo e esperança.
Sim, vamos prosseguir em nossa jornada de descoberta da graça de Deus, pois ela é inesgotável em suas maravilhas. Uma das características mais impressionantes da graça é a sua abundância. Ela não é um recurso escasso, limitado ou condicionado. Ao contrário, a graça de Deus flui abundantemente, como uma cachoeira de misericórdia e amor que não cessa. Imagine que você está sedento no deserto, prestes a desistir. De repente, você avista ao longe uma fonte de águas cristalinas, brotando vigorosa e incessante. É assim que a graça de Deus se manifesta em nossas vidas, como uma fonte inesgotável de vida, restauração e renovação. Não importa quantas vezes tenhamos falhado, quantas vezes tenhamos nos afastado de Deus, sua graça está sempre ali, pronta para nos acolher de volta. Ela não se esgota, não se enfraquece, não se limita. É uma dádiva que flui abundantemente, mesmo quando nos sentimos indignos ou incapazes de merecê-la. E essa abundância da graça não se restringe apenas a nós. Ela se estende a todos os que buscam a Deus, independentemente de sua história, de suas escolhas passadas ou de suas circunstâncias presentes. Deus deseja que todos os seus filhos e filhas experimentem o poder transformador dessa graça. Imagine uma mãe acolhendo seu filho pródigo de volta aos seus braços, depois de tê-lo perdido por tanto tempo. É assim que Deus nos recebe, com uma alegria incontida, com os braços abertos, pronto para nos reintegrar em sua família e nos restaurar à plenitude. Essa graça abundante não apenas nos perdoa, mas também nos cobre com seu amor, nos reveste de sua força e nos enche de sua paz. Ela é a fonte de nossa renovação interior, da cura de nossas feridas e da restauração de nossa esperança. Meus amigos, a graça de Deus é, verdadeiramente, um milagre que merece ser celebrado e experimentado em nossa jornada de fé. Permitamos que ela transborde em nossos corações e transforme nossas vidas. Até aqui, vimos como a graça é um presente imerecido, uma abundância inesgotável e uma fonte de transformação em nossas vidas. Mas há ainda outra dimensão crucial da graça que precisamos compreender. Ela é a base de nossa relação com Deus. A graça não é apenas um atributo de Deus, mas a própria essência de sua natureza. Ela é o que define a maneira como Ele se relaciona conosco, seus filhos e filhas. Deus não exige que nos esforcemos para merecê-lo ou conquistá-lo. Ao invés disso, Ele nos convida a simplesmente receber seu amor e sua aceitação, tal como somos. É nessa dinâmica da graça que nossa fé verdadeiramente floresce. Quando paramos de tentar provar nosso valor a Deus e nos entregamos à sua aceitação incondicional, então experimentamos a liberdade, a paz e a segurança que só Ele pode oferecer. Imagine uma criança correndo para os braços de seu pai, sem medo de ser rejeitada ou punida. É assim que Deus nos espera, com os braços abertos, pronto para nos acolher e nos dizer: "Você é meu amado, em quem me delicio." Essa é a profundidade do relacionamento que a graça de Deus nos oferece. Quando vivemos sob a sombra dessa graça, nossas prioridades mudam, nossos medos se dissipam e nossa motivação para seguir a Deus se torna cada vez mais pura. Não buscamos seu amor e sua aprovação como forma de nos salvarmos ou nos justificarmos. Ao invés disso, amamos a Deus porque Ele primeiro nos amou, e desejamos servi-lo porque seu amor já nos conquistou completamente. Meus amigos, a graça de Deus é, verdadeiramente, o eixo central de nossa fé. Ela é o que nos sustenta, nos transforma e nos guia em direção à plenitude da vida em Cristo. Que possamos cada vez mais mergulhar nessa graça surpreendente e deixá-la moldar nossa maneira de viver, amar e servir ao Senhor. Espero que esta exploração sobre a graça de Deus tenha sido enriquecedora e inspiradora para você. Sinta-se à vontade para fazer quaisquer perguntas adicionais que surgirem.